Glória a Deus. Quantos estão preparados para o Difflin Camp? Eita, vai ser poderoso. Queridos, o ônibus já está acabando já as vagas, né? Dependendo se você deixar para a última hora, você vai ter que ir por conta própria, né? Com seu carro, ou alugar uma van. Aí, né? Então, corre atrás já da sua vaga, em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o poder da entrega, amém? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos de número 37, verso 5. Um versículo muito conhecido por todos nós. Nós vamos ler nessa noite. Diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Outra versão fala, e ele fará, né? E com base nesse versículo nós vamos falar sobre esse poder da entrega. O que acontece quando entregamos tudo ao Senhor? O que acontece quando nós entregamos tudo ao Senhor? Antes de responder essa pergunta, eu preciso mostrar a você o que é entregar a Deus. Amém? Mas primeiro nós vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos orar para que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui, ó Pai, para te celebrar. Nós já adoramos ao Senhor com os nossos louvores. E, Senhor, tudo está conectado, ó Pai. Não conversei com um grupo de louvor, mas os louvores, tudo está ligado com a Tua palavra que nós vamos ministrar aqui nessa noite. Espírito Santo, fale aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Que nós possamos entender, ó Pai, o poder que há ao entregar as nossas vidas por inteiro, em nome de Jesus. Desde já, tudo que for tentar, ó Deus, atrapalhar, ó Deus, a atenção, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha falar em cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aplaude o Senhor mais uma vez. Queridos, esse versículo fala que nós temos que entregar, olha só, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você precisa entregar o seu caminho ao Senhor, amém? Quantos já entregaram o seu caminho ao Senhor? Glória a Deus. Hoje nós vamos ver se realmente nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. Queridos, hoje os louvores, né, que os meninos aqui ministraram, louvores poderosos, tudo falou, né, sobre entrega, né? Igual a primeira canção fala, eu me rendo ao meu Senhor, como é que é? Ao teu amor. Essa questão, queridos, olha só para vocês verem, eu me rendo ao teu amor. E nessa noite, sabe que nós precisamos entender essa questão de render ao amor do Senhor. Quantos aqui sabem que é amado por Jesus? Levante sua mão assim de novo. Você é amado pelo Senhor, mas será que você tem correspondido a esse amor? Hoje eu estava conversando com a minha esposa, e nessa conversa, né, a gente falou sobre a linguagem do amor, né? Aí eu falei da minha linguagem, ela falou da linguagem do amor dela, e a gente começou a entender essa questão da linguagem de amor. E quando nós entendemos a linguagem do amor um do outro, a gente vai saber como, sabe, retribuir, como agradar o nosso amor. E assim nós vamos ser o quê? Correspondido. O que o Senhor quer de nós, queridos, é que nós é ser correspondido. Você precisa corresponder a esse amor. Ele te ama, mas você precisa reconhecer, sabe,
esse amor do Senhor? Qual é a linguagem, né, do amor de Jesus? Queridos, na palavra, na Bíblia, né, fala de muitas pessoas que se renderam ao Senhor. Algumas pessoas não se renderam, não quiseram se render ao Senhor. E a primeira pessoa que eu quero falar aqui nessa noite é sobre Ana. Ana, ela entregou tudo o que tinha ao Senhor. E o interessante, queridos, que naquela época, a Bíblia fala, né, em Salmos, capítulo 3, versículo 1, a parte B do versículo fala que naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. O Senhor, Ele não falava, as pessoas não ouviam mais a voz do Senhor, eles não tinham direcionamento. Por quê? Porque as pessoas que deveriam ter esse relacionamento com o Senhor estavam em pecado. Então, Deus não podia falar com aquelas pessoas, e o povo de Israel não tinha alguém, sabe, que os direcionasse. Mas o interessante é que em 1 Samuel, capítulo 1, o versículo 5, Deus, ele começa, sabe, a gente vê aqui na história que Deus, ele começa a provocar uma situação, e começa a provocar algo, e Ana foi essa pessoa, a qual Deus começou a provocar, sabe, para que ela pudesse o que? Clamar ao Senhor. O versículo 5 fala assim, mas a Ana, isso, né, o seu marido, Eucana, mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. A rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Ana, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E isso incomodava muito ela, porque ela queria dar filhos ao seu esposo. E uma vez por ano, eles iam ali até o templo, né, adorar. E ali Ana sempre, né, estava chorando, clamando ao Senhor, Senhor, eu quero filhos, e começava a clamar ao Senhor. E um certo dia, ele viu que Ana estava chorando, né, e ela só mexia a boca, e ele começou a falar, essa mulher está bêbada. Chegou até ela e falou assim, para de beber, mulher, larga o vício. E a Ana vai e fala, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou aflita. E ali, ele vai e libera uma palavra, e fala assim, vai, e o Senhor vai conceder o desejo do seu coração. Ali aquela mulher, ela foi para sua casa, e ela clamou ao Senhor, e o Senhor atendeu o pedido dela. Passou aproximadamente um ano, né? Esperou o menino desmamar. E o interessante, queridos, que no versículo 11, quando ela está clamando, ela faz um voto ao Senhor. E esse voto era o quê? Falou assim, Senhor, quando o Senhor me der, né, esse filho, eu vou dar para o Senhor, para servir no templo. E ali ela faz esse voto, ela entregou. E por ela ter entregado o seu filho, a qual o Senhor deu para ela, esse presente, né? O Senhor ouviu a oração de Ana. O que aconteceu em Israel? A Bíblia diz que o Senhor se manifestou a Samuel desde quando era muito jovem. O Senhor começou a se manifestar, isso tudo por causa de uma entrega. Olha só o poder da entrega. Ele foi usado por Deus para conduzir a Israel à vitória contra os filisteus em Mispa. Ele se tornou profeta de Israel. Ele se tornou o último juiz de Israel. Na era dos juízes, ele foi o último. Depois de Samuel, ali começou a era, né, dos reis. Então nós vemos, queridos, o poder da entrega. Por causa de uma mulher, Deus fez algo sobrenatural em uma nação. E o interessante, queridos, que o Senhor deu
mais filhos para Ana. Deus curou Ana. E a palavra fala que nós devemos buscar primeiramente o reino do céu e as suas justiças. E as demais coisas, o quê? Serão acrescentadas. Essas coisas são o quê? As coisas básicas da nossa vida. Nós temos que ter essa escolha de entregar totalmente ao Senhor. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui nessa noite é o seguinte: como é que nós entregamos a nossa vida ao Senhor? É confiar totalmente. O versículo que nós lemos fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Você precisa confiar no Senhor, amém? Queridos, eu olho, sabe, os nossos filhos, tem hora que eles fazem umas loucuras, não é verdade? Às vezes a gente fica brincando quando é criança, os meus filhos já tá tudo, eu não consigo mais, né, jogar a Isabelle pro alto. Mas antes eu jogava o Caleb pro alto, jogava a Isabelle pro alto. Quero mais, papai, quero mais, papai. E a mãe, né, ficava desesperada, pai, vai cair e tal. E a gente jogava pro alto assim, eu lembro que eu jogava eles pro alto, e eles ficavam todo histérico, mas confiava. Às vezes a gente pedia para pular, eles pulavam, né? Tem uma história até do meu sogro, que eu acho que eles brincavam, né? O Rick brincava foi o Rick? Brincava com o G, e teve um dia que ele pulou, não é isso? Ele chegou a cair não, né? Pelo pé, olha só. Por quê, queridos? A criança, ela tem total confiança no pai. Ela se entrega totalmente, se joga, se lança, porque sabe que o pai vai pegar. Sabe que o pai não vai deixar cair. E é dessa forma que nós temos que confiar no Senhor. Queridos, às vezes o Senhor, Ele nos leva, sabe, para o deserto. Entenda, queridos, que o deserto, ele não é para você morar no deserto. O deserto é para você passar por ele. Amém? E depois que você passa, aí você vai ter um lugar para morar. Mas tem muitas pessoas que param no deserto e moram no deserto. O deserto não é para você morar. E muitas das vezes o Senhor nos leva no deserto. E queridos, quando Ele leva a gente para o deserto, muitas das vezes a gente acha que vai passar por uma situação e nós vamos ter algo. Mas o Senhor leva você no deserto não é para ter, mas para ser. Ele quer te transformar. Ele quer mudar a sua mentalidade. O seu ser é o que importa para o Senhor. E o Senhor, muitas das vezes, às vezes Ele leva a gente para o deserto, para que a gente possa aprender a entregar, a confiar totalmente no Senhor. Quantas vezes, queridos, a gente passou, eu e a Gisele, a gente passou por algumas situações que a gente precisou entregar. Passamos por um deserto, mas o Senhor nos deu a vitória. Queridos, eu lembro, sabe, que quando nós começamos a Paz Church, por exemplo, quando a gente começou, a gente teve muita dificuldade. E fomos provados. Nós entregamos as nossas vidas. E o interessante é que no dia que eu entreguei totalmente, que eu entendi isso, queridos, o Senhor, Ele me pediu ainda algo mais. E quando Ele me pediu aquilo, eu senti, sabe, na obrigação de dar. E quando o Senhor me pediu aquilo, que eu fui e falei assim, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Aí eu fui, perguntei a Gisele e falei assim, olha amor, Deus me mandou eu doar o carro. Na hora eu achei que ela ia falar assim, será que isso é de Deus? Será que eu achei que ela ia vir com alguma resposta do tipo? Ela falou assim, se Deus falou, então dá. E na época, queridos, eu doei o meu carro. E na época a gente estava precisando, né, desse espaço aqui, né, para o Kids. A gente construiu, né, com o dinheiro do carro, a gente construiu esse espaço Kids.
E eu olho para trás, queridos, e vejo, sabe, que quando a gente entregou o carro, às vezes veio alguns pensamentos assim, assim, e agora? Eu preciso do carro. E queridos, a gente que costuma ter o carro, né, a gente não fica sem carro mais não. Mas o Senhor, Ele foi abrindo as portas, queridos, foi levantando até mesmo pessoas assim para nos ajudar, sabe? E a gente comprou esse carro que nós temos hoje, que é o Sentra, inclusive já está pago. Por que, queridos, eu estou dizendo isso? Porque Deus, quando Ele pede algo, queridos, quando entregamos tudo para Deus, Ele nos entrega tudo que Ele prometeu. Isso é fato. Então nós precisamos o quê? Confiar totalmente no Senhor. Deus, queridos, Ele não vai deixar você na mão. Quando você estiver lá no deserto, Ele vai estar com você. E depois disso, queridos, nós fomos passando um tempo, nós fomos lá para BH. Queridos, passamos uma luta lá em BH. Mas nós vimos que o Senhor, Ele cuidou de cada detalhe. Queridos, nós vivenciamos, sabe, o milagre do Senhor. A gente olhava assim, não é possível. A gente via que não era da nossa capacidade, era Deus. E o entregar é isso, queridos. Quando você entrega ao Senhor, você está tirando, sabe, o seu eu, a sua vontade, o seu desejo, a sua força, e entregando totalmente ao Senhor. Fala assim, agora, quando você faz isso, Deus olha e fala assim, agora eu vou fazer. Vocês estão entendendo? E isso não é fácil, querido. Não é qualquer um que faz, não. Mas quando você faz isso, você vai ter o privilégio de viver o poder de Deus acontecendo na sua vida. Amém? É confiar totalmente. Nós vemos que o Eliseu, antes, né, de se tornar profeta, Elias, ele chegou até Eliseu e falou assim, ó, me siga. O que Eliseu fez? Querido? Olha que doideira, o que é se entregar. Ele tinha os bois, né, lavrava a terra, mas quando ele foi chamado, ele matou os bois, queimou a tralha e seguiu o profeta Elias. Quem foi Eliseu? Queridos, Eliseu, ele foi um profeta poderoso, muitas coisas, muitas maravilhas, tudo que Elias fez, ele fez o dobro. Por quê, queridos? Porque ele tomou uma decisão. Nós vemos isso também, a viúva de Serepta, ela entregou tudo o que tinha. Quando o profeta Elias, ele profetiza e fala que queria um tempo de seca, de fome, naquela nação, o Senhor, ele começa a cuidar de Elias, mas um certo dia, Deus, né, quando ali a água secou, Deus vai e direciona Elias até essa viúva. E quando ele chega, né, até essa viúva, ele vai e pede comida. E ela vai e fala o seguinte, fala assim, olha, eu tenho apenas farinha, um pouquinho de farinha e um pouco de azeite. Vou fazer ali um bolo e a gente vai comer e depois nós vamos morrer, porque nós não temos mais recursos. Aí Elias vai e fala assim, olha, faz esse bolo, mas o primeiro pedaço, você vai me alimentar primeiro. E essa mulher, queridos, ela não pensou duas vezes. Ela entregou tudo que tinha. Ela tinha apenas um pouquinho de farinha e azeite. E por ela ter feito isso, ela presenciou o poder de Deus, porque a farinha não acabava, o azeite também não. Ela pôde ver o poder de Deus. Que loucura, gente, que loucura é essa? E o interessante é que o milagre não fica só por aí. Essa mulher, em pouco tempo o filho adoece.
e morre. Aí o Elias, né, como estava ali na casa dela, olhando aquilo, falou assim, nossa, aconteceu um milagre, agora acontece isso. Elias vai e começa a clamar ao Senhor. E o Senhor traz a vida para aquela criança. Olha só o que essa mulher, ela contemplou, queridos. Isso tudo por quê? Porque ela entregou totalmente, entregou tudo. Será que nós temos entregado tudo, queridos? Será que você tem dificuldade de entregar tudo? Será que Deus te pedir algo aqui hoje? Será que você está disposto a entregar? Será que aquele relacionamento, sabe, que você, sabe, acha que é tudo, mas Deus olha e fala assim, não é o que eu quero para você. Será que você está disposto a entregar esse relacionamento? Se Deus te pedir. Nós vemos uma outra questão, uma outra história. Jesus, os discípulos, né, chegam até Jesus e falam assim, olha Jesus, João Batista foi morto. Quando Jesus escutou essa notícia, ele ficou muito triste, porque ele amava João Batista. Ali ele vai e fala assim, olha, eu quero ficar sozinho. E queridos, quando a gente perde alguém, a gente quer ficar sozinho, a gente quer, sabe? E é normal. Jesus, ele tinha esse direito. Mas quando Jesus, ele vai ficar sozinho, começa a chegar uma multidão. E a Bíblia fala que Jesus se compadeceu daquela multidão. E queridos, depois que ele se compadeceu, ele começou a curar pessoas. E começou a pregar para aquelas pessoas. Em seguida, os discípulos chegam até Jesus de novo e falam assim, olha, a gente tem que mandar esse povo embora. Porque é uma multidão, esse povo está com fome, nós temos que mandar esse pessoal embora, senão vai acabar acontecendo alguma coisa. Queridos, os discípulos não perceberam que Jesus estava se entregando ali. Era um momento que ele poderia ficar ali no seu luto, mas ele deixou o luto e começou a quê? A se compadecer daquela multidão. E os discípulos não observaram isso. E continua a história, que Jesus ele vai e fala assim, o que nós temos aí? Vamos alimentar esse povo. Nós não vamos deixar o povo com fome. Aí, os discípulos vão lá, encontram um jovem, um menino, e ele tinha apenas o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Aquele menino, ele entregou tudo que tinha, era pouquinha coisa, mas era tudo que ele tinha. E por ele ter entregado somente aqueles 5 pães e 2 peixinhos, o que aconteceu? Uma multidão foi alimentada. Queridos, nesses últimos dias, o Senhor ele procura essas pessoas que querem se entregar por completo. Quando você se entrega e você dá o seu tudo, Deus não quer somente um pouquinho de você, Ele quer você por inteiro. Ele não quer só 10% de você, Ele quer tudo. Nós estamos vivendo em um tempo, queridos, de avivamento. E você precisa fazer parte, mas você precisa se entregar. Para que você possa ver o manifestar do poder de Deus. Aleluias. O segundo ponto que nós vamos falar aqui nessa noite é obedecer imediatamente. Todas essas pessoas que nós falamos até agora, eles obedeceram imediatamente. E nós vemos um jovem, a Bíblia fala, o jovem rico. Todos conhecem essa história? O jovem rico, queridos, ele, quando
viu Jesus, ele foi correndo até Jesus e prostrou diante de Jesus e creu em Jesus. Ele confessou Jesus, você é o Filho de Deus. Ele confessou, ele entendeu quem que era aquela pessoa que estava na frente dele. E o interessante é que ele começa a perguntar, o que eu tenho que fazer para ir, né, para o reino de Deus? Aí Jesus começa a explicar para ele, fala assim, olha, é só você obedecer os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo, não matarás e tal. Aí o jovem vai e fala o quê? Fala assim, olha Jesus, tudo isso que você falou eu faço. E o interessante que em Marcos capítulo 10, versículo 21, Jesus ele vai e fala o seguinte, Jesus olhou para ele e o amou. Repita comigo, o amou. Queridos, a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 21, fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Olha só o que a palavra de Deus está falando. Aquele jovem rico, ele obedecia os mandamentos. E quando ele percebeu isso no jovem rico, Jesus olhou para ele e o amou. Por quê? Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Queridos, imagina o olhar de Jesus para aquele jovem. Depois que, olha, vou continuar lendo o versículo aqui, ó, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só que poderoso esse versículo. Então aquele jovem, ele tinha a oportunidade de ser amado por Jesus. Olha só o que Jesus ele continua falando. Falta uma coisa para você. Venda tudo que você tem, que você possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Essa história ela não termina uma história feliz, não tem um final feliz, ela tem um final triste. Porque aquele jovem ele vai embora triste. Porque ele era um homem muito rico, ele tinha muitas riquezas. E ele não queria abrir mão daquelas riquezas. Aí Jesus ele começa a explicar sobre o reino dos céus. Queridos, quando Jesus ele explica sobre o reino dos céus, ele fala que o reino do céu é como um tesouro. Queridos, às vezes você começa a olhar, sabe, para o reino de Deus e acha que é algo, como é algo assim que às vezes você não enxerga com os seus olhos, você não dá tanto valor. Mas quando você compreende o valor que há nesse tesouro, você vende tudo para ter esse tesouro. Você pode ter muito dinheiro. Vou dar um exemplo aqui para desenhar um pouco, né? Essa aliança aqui, por exemplo, quando eu comprei era uns R$800. Era, né? Agora deve ser as duas. Agora deve ser uns 2.000, mais ou menos, né? Não sei. Querido, se você pegar R$2.000, é muito dinheiro, não é? Mas um negocinho desse aqui, pequenininho, vale isso. É a mesma coisa. Às vezes você tem muitas cédulas, mas algo tão pequenininho, queridos, ele vale mais do que aquele dinheiro que você tem. Por quê? Porque o ouro, né, vamos colocar assim, ele sempre valoriza. E às vezes, queridos, acontece isso com a gente. Às vezes a gente não valoriza aquilo que você acha que é pequeno, mas não é, queridos. O reino do céu é algo eterno. Você tem que juntar tesouro, é no céu.
Às vezes você fica preocupado com essa terra, queridos, investindo e tal. Não estou falando para você não investir, você precisa investir mesmo, mas aqui, foca no reino do céu. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Preocupe com as coisas do alto, aquilo que é eterno. É lá que você precisa, sabe, juntar tesouros. Porque é eterno. Obedecer imediatamente, aquele jovem não quis, ele não obedeceu. Jesus olhou com um olhar de amor, mas ele não pôde corresponder. E é isso que quando eu comecei essa mensagem falando sobre essa linguagem de amor. Qual que é a linguagem de amor de Jesus? Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Será que você tem obedecido os mandamentos do Senhor? Ou às vezes, quando você tem uma oportunidade, em jovem, de ficar com uma menina, ou com um menino, você quer o quê? Você vai babando lá para beijar na boca. Não é o que Deus quer para você, queridos. Queridos, aqui ser cristão, ao olhar dos homens, do mundo, sabe? É algo difícil, é algo careta. É isso que eles pensam. Por quê? Porque eles têm uma certa liberdade de fazer o que quiser. Eles podem fazer o que quiser. Mas você que entrega a sua vida ao Senhor, agora, queridos, você não vai fazer o que você quiser. Por quê? Porque, queridos, olha só, às vezes a gente pergunta assim, quem quer aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador? A gente, às vezes, quando a gente fala isso, as pessoas, às vezes, vêm, mas só quer a salvação. Agora, aceitar a Cristo como seu Senhor, não quer. Vocês compreendem o que é ser esse Senhor, queridos? É ser o seu dono. Jesus, ele pagou um alto preço por mim e por você. Ele te comprou. E quando você aceita o senhorio de Jesus, agora, queridos, você vai fazer a vontade dele. A sua opinião não interessa mais. Tem muitas pessoas que têm as suas opiniões, mas para Deus, queridos, as suas opiniões não é nada. O que ele diz é, porque ele é todo poderoso. O conhecimento está nele. Às vezes tem pessoas que querem dar opinião ao que Jesus, ou o que a palavra de Deus fala. Queridos, a palavra de Deus não é uma opinião. A nossa opinião, queridos, ela não importa mais quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. O que a Bíblia fala é o que nós vamos fazer. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Eu amo a minha esposa. Aqui está essa linda mulher, que um dia conquistou o meu coração. E queridos, aqui, eu amo demais a Gisele, e por isso eu quero corresponder a esse amor. E por eu corresponder a esse amor, ela corresponde ao meu amor. Agora imagina que se você entrasse em um relacionamento, você ama essa pessoa, mas essa pessoa ela não te corresponde. Queridos, não tem como você ficar com essa pessoa. Jesus, ele ama você, mas ele não vai obrigar você a ficar com ele. Ele te ama, mas você precisa corresponder a esse amor. Essa é a minha oração nessa noite. Que você possa corresponder a esse amor. Que você possa corresponder ao chamado do Senhor. Larga tudo, queridos. O Senhor, ele não divide você com nada. Ele quer você por completo. Ele não divide você com outras amantes. Ele te ama.
Muitas pessoas querem Jesus e falam que ama Jesus, mas não larga os amantes, as amantes. Se você fica com as amantes, você não ama. Porque o amor não é palavras, amor é ação. Você corresponde, queridos, com atitudes. Não é com palavras bonitas. Palavras bonitas tem um monte que dizem. Palavras bonitas é fácil falar. Você pode copiar de alguém. Tem um monte de poemas. Mas isso não é nada. É a sua atitude. É o seu ser que o Senhor quer. Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés nessa noite. O que é, sabe, que está disputando você com Jesus? Queridos, aqui, em nome de Jesus, larga tudo. Larga tudo. Tudo, tudo. Para ter o Senhor. Entrega totalmente ao Senhor. Entrega o seu caminho. Se renda ao Senhor nessa noite. Quando você faz isso, queridos, o poder de Deus se manifesta em sua vida. O Senhor quer se manifestar a você. Essa geração, ela precisa de você. Mas você precisa se entregar. Às vezes, queridos, até mesmo o seu emprego, sabia? Às vezes o seu emprego disputa com o reino de Deus. Será que você tem coragem de largar o seu emprego por amor ao Senhor? Às vezes o seu ministério parou por causa do seu emprego. Às vezes o seu ministério parou por causa daquela namorada, por causa daquele namorado. Queridos, aqui, esse tesouro é muito precioso. E se você realmente quer esse tesouro, larga tudo. Larga tudo. Escolha o Senhor. Você não vai se arrepender, meu querido. Porque quando você busca o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas é acrescentada. Nada vai te faltar. Feche os seus olhos nesse momento. Aleluia. Gostaria que você adorasse o Senhor nesse momento, se rendesse, se entregasse ao Senhor nessa noite. Aleluias. Deus que me deu tudo, te dou meu coração. Apaga as luzes para nós, por favor. Feche os seus olhos. Um perfume mais caro. Adore ao Senhor, se renda a Ele nessa noite. Amo aos seus pés. Seja
te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, oh, seja adorado através de mim. Te entrego, eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, e suba a ti um bom perfume. Te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe. Entrega ao Senhor. Te entrego tudo, Entrega tudo a Ele. meu amado. Receba tudo. Solte a sua voz e declare isso nessa noite em nome de Jesus. Te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Será que você pode gritar isso nessa noite? Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo. Entrega, meu amado. Receba tudo. Jesus, Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Suba a ti o bom perfume. Cante mais uma vez. Jesus, Jesus, receba o melhor que posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. aleluias. Eu gostaria de saber aqui nessa noite,
Se tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero te convidar a vir aqui à frente, como um ato de entrega ao Senhor. Eu gostaria que você viesse aqui à frente, nós queremos orar por você. Aleluias. Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Aleluias. Aleluias. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Hoje o Senhor, Ele te chama para que você venha o seguir. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, fala: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor? Há mais alguém? Hoje você está tendo a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Amanhã eu não sei o que pode acontecer. Às vezes você está tendo a última oportunidade. Hoje é noite de salvação. E a palavra do Senhor, ela fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Aleluias! Mais uma. Aleluia, glória a Deus. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Jesus, Ele te ama. Você quer corresponder a esse amor? Venha. Venha e receba o abraço do Senhor. Receba o perdão. Ele perdoa todos os seus pecados. Ele apaga todos os seus pecados. Ele pagou um alto preço ali na cruz, um preço de sangue, para que hoje você pudesse ser purificado. O Senhor, Ele quer te purificar nessa noite. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Aleluias! Está tendo festa no céu. Está tendo festa no céu nessa noite, aleluias. Há mais alguém? Às vezes você está afastado. Aleluias. Aleluias. Te entregamos tudo. Receba tudo. Receba tudo. Nós nos rendemos a Ti, Jesus, meu amado, meu Redentor, meu Senhor, meu Salvador, Rei dos Reis. Nós nos rendemos a Sua Majestade. Nesta noite nos rendemos a Ti, nos entregamos a Ti. Receba, receba as nossas vidas, receba, receba, receba tudo. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Há mais alguém? Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Aleluias. Você que quer reconciliar com o Senhor, venha, venha, venha depressa. Aleluias. Aleluias. Nós queremos orar por essas pessoas que estão aqui nessa noite. Aleluias. Mas antes de nós orarmos, eu gostaria que você adorasse o Senhor. Feche os seus olhos. Faça a sua adoração nessa noite, em nome de Jesus. Receba o melhor. Sinta o toque do Senhor, sinta a presença do Senhor nesse momento. Receba mais intensa oração. Suba a Ti o bom perfume. Enquanto os instrumentos tocam,
Eu quero que você ore nesse momento, comece a adorar ao Senhor. Faça a sua adoração. Você que ora em línguas, ore em línguas. Glorifique o nome santo do Senhor. Abre a sua boca para glorificar o nome dEle. Exalte a Ele. Adore, adore, aleluia. Se renda nessa noite, se renda. Aleluias, aleluias. Oh, cheguerabassou de querabanás. Sinta a presença, sinta o abraço do Senhor. Aleluias. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, Rei dos Reis, nós te adoramos. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo. Oh, aleluia. Receba tudo, Senhor. Aleluias. Aleluias. Aqui está a Maura. A Isabelle, minha filha, está entregando a vida para Jesus. Uhul! Queridos, aqui, filho de crente, não é crentinho não, viu? Hoje ela fez, né, está fazendo voluntariamente, entregando a sua vida para Jesus. Aqui também está a, como é que você chama? Iara, Rafaela e o, como é que eles chamam? Apolo. Vocês estão entregando a vida, voltando. Glória a Deus. Então vamos fazer assim, ó. A Maura está aceitando Jesus? Está voltando. A Maura está voltando também, né? Você está aceitando, Rafael? Voltando também. E o Apolo está voltando? Todos aqui estão, só a Isabelle, né, que está entregando a vida pela primeira vez, né, filha? Então vamos lá? Então ela vai fazer aqui uma oração comigo. Repita comigo assim, ó. Senhor, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreva meu nome no livro da vida. Me ajuda a perseverar nos seus caminhos. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor. Aleluias! Aplauda o Senhor, queridos. Aleluias! Agora nós vamos orar por essas pessoas corajosas que hoje decidiram voltar para os braços do Pai. Amém? Feche os seus olhos. Queridos, ore comigo, estende suas mãos aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos, ó Deus, grato ao Senhor por essas vidas, Pai, e te peço, Senhor, que o Senhor, ó Deus, venha perdoar, ó Deus, todos os pecados, ó Pai, em nome de Jesus. Derrama o teu sangue sobre a vida de cada um nessa noite, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, tudo aquilo, ó Deus, que o inimigo, Senhor, tirou dessas pessoas, arrancou dessas pessoas, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha restituir, ó Pai, em nome de Jesus. Que nessa noite, ó Pai, eles possam sentir, ó Deus, o seu perdão, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha firmar os pés de cada um nessa noite, na rocha que é Cristo. E Senhor, no nome de Jesus, venha a tempestade que vier, as dificuldades que vier, nada vai os tirar da sua presença, Pai. Porque hoje, ó Pai, eles decidiram entregar a vida totalmente ao Senhor.
E no nome de Jesus, Pai, que eles possam ver a manifestação do Senhor, ó Deus, na vida deles. Porque a sua palavra fala que o Senhor iria manifestar a eles. E, ó Deus, em nome de Jesus, que eles possam contemplar a manifestação do Senhor, ó Pai. E assim nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês olhassem para trás. É assim que nós recebemos vocês nessa noite. Aleluias! Receba mais de testador. Aleluias! Nós te adoramos, Jesus! Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse culto. Essa noite que foi uma noite de salvação, de reconciliação. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que nós possamos, ó Pai, ser praticantes da sua palavra e não simplesmente ouvintes. É em nome de Jesus que nós possamos colocar em prática o que nós aprendemos nessa noite. Leva-nos em paz, livrando de todo o mal, de todo o perigo, em nome de Jesus, nos dando uma semana poderosa, abençoada, em nome de Jesus. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Não saia sem cumprimentar o seu irmão.